Eu estava deitada, e aí eu quis me virar de lado, eu estava deitada de barriga para cima, virei de lado e coçou a minha testa. Aí eu fui fazer assim com essa mão aqui, fui fazer assim, a minha mão atravessou a minha cabeça. Eu falei, ué, o que é isso? Eu levantei a minha mão, eu tinha completa percepção da minha mão e não tinha nada. Eu sentindo a minha mão ali naquela posição, eu não via nada. Aí eu afirmei a minha vista, comecei a ver um contorno azulado assim e consegui ver a minha mão espiritual. E quando eu olhei para o meu corpo, eu me sentia deitada de lado, só que o meu corpo estava de barriga para cima. Aí eu levei um susto, fiz assim, voltei a mão para a posição correta, a mão entrou. Aí eu comecei a brincar com isso, porque eu tive muitas saídas parciais, então eu colocava a mão dentro dos móveis, tirava. Eu fazia vários testes quando eu conseguia deslocar um braço, uma perna. Então foi um período de bastante exploração dessas saídas dos meus membros, né? Não que eu tinha tido ainda a saída consciente, mas eu me recordo que muitas vezes eu estava quase que dormindo e eu via abrir a parede, né? Abria a parede, eu enxergava uma outra região, aí eu saía do meu corpo, passava por aquela fenda, aquele buraco, ia para outros lugares. Então tudo começou assim, mais ou menos aos 14 anos. Depois veio, olha, eu tinha que estudar, tinha que fazer um monte de coisa, aí deixava as minhas experiências para mim, porque eu não tinha com quem conversar. Era só abrir a boca Uhum. e falar, para ser chamada de esquisita, disso, daquilo, né? E aí foi indo, isso foi ficando mais quietinho, continuei tendo os meus sonhos lúcidos, mas assim, já não contava com ninguém. Aí veio faculdade, eu me casei, tive a minha filha e tal. Quando a minha filha estava mais ou menos com 14 anos, eu tive uma projeção, só que fazia muito tempo que eu estava frequentando uma casa espírita, trabalhando, dando palestras e tal, e até aí tudo isso estava adormecido. E uma bela noite, eu simplesmente me sentei na cama, olhei e o meu corpo estava adormecido. Eu fiquei surpresa, o quarto estava todo iluminado com uma luz azulada, bem suave, e eu enxergando perfeitamente, sendo que eu sou míope, eu uso óculos, e eu fiquei muito admirada. Aí eu comecei a observar os detalhes, levantei, atravessei a parede, caí no quintal, olhei para o céu, estava muito bonito, voltei para o corpo. Aí foram várias saídas em seguida. Na outra noite eu saí e eu falei, e eu pensei comigo, ué, cadê mentor? Cadê anjo da guarda? Cadê todo mundo? Tava aquele silêncio, só meu quarto assim, não tinha nada. Aí eu levantei, dei umas voltinhas, atravessei a parede de novo para a frente da casa. Não gostei de atravessar a grade, foi desagradável. Quando a gente atravessa a parede, parece que você tem a percepção do cheiro, do gosto, dos materiais da parede. E quando eu Uhum. fui atravessar a grade de metal, foi desagradável, não gostei. Então, até hoje eu evito atravessar grades de metal assim. Atravesso, mas não gosto. Daí o que, que acontecia? Aí eu voava, eu ia ver como é que estava a cidade, né? Isso na mesma dimensão, na dimensão física, e eu explorei bastante. Voava sobre os telhados, via a cidade no escuro, porque era sempre à noite e tal, e aí foi um bom tempo. Só que eu comecei a me encontrar com outras entidades. Logo na terceira vez que eu saí, porque na segunda não tinha ninguém, eu falei, ué, o que está acontecendo? Eu quero saber se é verdade o que eu estou lendo nos livros, eu quero testar, eu quero ver o que, que é verdade, o que, que não é. Mentor já não vi aqui, até aí nada, nada. Daí eu tive uma saída, Luiz do céu, auê, parecia um carnaval passando em frente à minha casa, uma bagunça incrível, aquela gente arada gritando.
Aí eu fiquei assustada, falei assim, o que é isso, né? Voltei pro corpo rapidinho. Sempre deitava e acordava, abria os olhos no corpo e tal. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Daí eu comecei a ir para outros lugares que não eram a minha cidade. Às vezes eu me projetava com a minha cama e tudo, sabe? Eu aparecia em outro lugar com a cama, aí eu me levantava da cama e eu já estava imersa naquela paisagem, e aí eu passava a explorar aquele lugar. Então eu estudava a textura dos objetos. Aí eu comecei a passar alguns apuros, perseguições, e eu fiquei mais esperta. Eu comecei, quando eu aparecia em algum lugar assim, eu comecei a pesquisar se eu ia conseguir atravessar a parede para escapar de alguma coisa. Eu sempre procurava uma saída, uma porta, uma janela. O interessante, Luiz, que testando as paredes, a textura, né? Porque tem materiais, tem lugares que a gente não consegue atravessar. Às vezes você força para passar o braço e a parede é como uma espuma, ela acompanha o movimento, você não consegue atravessar. Ou às vezes você passa por ela, mas ela é meio que grudenta, você passa com dificuldade. Então, para você escapar de um agressor nessa situação é meio complicado. Então, abriu lucidez em algum lugar diferente, eu já procuro um cantinho para eu poder dar no pé caso a coisa fique feia, né? E isso me fez também buscar conhecimento sobre defesa energética, porque nem tudo são flores. Quando nós vamos para outras dimensões, é como se nós saíssemos à noite num lugar desconhecido e você está sujeito a tudo, você está sujeito a perseguições, a agressões. Então você tem que saber como fazer para se livrar de algum apuro, né? Eu aprendi muitas coisas e sofri bastante também, colocando em prática isso daí, né? E é isso aí. É interessante que começou quando ali na juventude, né? Aí depois você teve uma parada, Sim, porque você começou a estudar, aí o seu foco totalmente mudou, né? Porque aí sim. você foi estudar, foi à universidade, você teve filho e tal. Então as projeções realmente, eu já ouvi relatos de pessoas mesmo falar que para. Porque você Ah, muda o seu foco, você começa a dar mais atenção para outra coisa. Aí você fica mais cansada, você deita, só quer saber de dormir. Então, assim, aí depois que quando tudo mudou, foi que aí voltou tudo novamente, né? Então, sim. assim, ou seja, no seu começo, você aproveitou para explorar, para ver, oh, peraí, o que está acontecendo? Vou começar aqui a atravessar as paredes, vou começar a ver as coisas e tal. Você usou as primeiras projeções para explorar. Muito interessante isso, bem bacana. Para descobrir o que estava acontecendo comigo, né? Porque eu comentei que eu fiquei por muito tempo numa casa espírita e eu não encontrei muitas informações sobre isso dentro do Sim. kardecismo. E Uhum. aí eu tive que ampliar os meus horizontes para buscar respostas. Eu queria saber como era, o que era, por que é que eu estava indo para esses lugares, o que é que eu tinha que fazer, porque ficou muito claro para mim que não era só para eu ir passear, porque eu tinha tarefas para cumprir. Eu sempre fui orientada por intuição, por vozes na cabeça, né? Nessas ocasiões das projeções, olha, vai lá, tem tal entidade lá, vê o que dá para você fazer. Naquela época, eu aplicava os passes como eu aplicava na casa espírita, mas eu não sabia nada também sobre emissão energética. Eu aplicava o passe como era feito lá. Então, nesse meio de tempo, eu vinha estudando e aprimorando e entendendo mais o que eu estava fazendo. Eu comecei com a circulação energética e lá no astral ou na outra dimensão que eu visitava, eu pude testar que isso daí faz a gente mudar de faixa vibratória. Quando você Sim. está num apuro, você começa a circular energia, você muda a dimensão aonde você está, você vai para outra dimensão. Então, é uma forma de defesa também.
não é só para buscar a projeção, a circulação energética. Ela serve para mudar a nossa frequência e livrar a gente de algum aperto quando a gente estiver em outra dimensão. E aí eu aprendi muito sobre as circulações energéticas, circulação fechada, emissão energética, como é que eu poderia fazer para me proteger se eu fosse agredida. Então foi assim um mergulho muito interessante, num conhecimento muito vasto. Eu agradeço muito a vários autores, a Nancy Trivelato, Saulo Calderon, Wagner Borges, me ajudaram muito nas descobertas e na orientação sobre o que eu deveria fazer, né, nas minhas próprias experiências. Porque é assim também, Luiz, nada do que eu digo deve ser levado como verdadeiro. Eu sempre Uhum. gosto de falar para as pessoas procurarem ter as suas próprias experiências, porque é muito válido, mesmo porque lá no astral a gente tem a tendência de enxergar o que está se passando de acordo com as nossas crenças, de acordo com a nossa visão de mundo, de acordo com as coisas que nós costumamos experimentar no nosso dia a dia, acreditar como verdadeiro, né? Por isso que quando uma pessoa ligada a Umbanda vai para o astral, ela pode ver entidades de Umbanda lá, de acordo com a crença também. Tem Sim. bastante representação da crença da gente lá. Muito, muito bacana, viu? Assim, eu amo ser projetor astral. Eu não troco a minha vida por nada. E eu não me importo das pessoas me acharem estranha. Várias vezes eu já ouvi isso, mas assim, eu acho que eu sou uma estranha legal, sabe? E aí eu registrei no livro algumas das minhas experiências também, mesmo porque é difícil você achar material com as Sim. experiências, né? Paulo Uhum. Vieira também, 700 experimentos da projeciologia, um livro maravilhoso, meio difícil de entender no começo, mas depois a gente vai pegando o jeito, né? E não adianta, Luiz, tem que ler, tem que se informar, tem que buscar conhecimento. Não é só sair e fazer o que quer, não, porque existem regras para a gente ir para os lugares, interagir com as pessoas e com as entidades, né? Acho É, que eu já exatamente. É, mas é isso mesmo, que nem. Só que